Capítulo 10. Das infrações e das penalidades. Artigo 45. Constitui infração relativa ao ICM a inobservância de qualquer disposição contida na legislação deste tributo, especialmente as descritas no artigo 47 desta lei. Parágrafo 1º. Respondem pela infração, conjunto ou isoladamente, todos os que tenham concorrido, de qualquer forma, para sua prática, ou dela se beneficiarem. Parágrafo 2º. A responsabilidade por infração relativa ao ICM independe da intenção do agente ou beneficiário, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Parágrafo 3º. A denúncia espontânea da infração, desde que acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto devido e seus acréscimos, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração, exclui a responsabilidade do infrator. Artigo 46. Serão aplicadas às infrações da legislação do ICM as seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente. Inciso 1º. Multa. Inciso 2º. Sujeição a regime especial de fiscalização. Inciso 3º. Cancelamento de benefícios fiscais. Inciso 4º. Cassação de regimes especiais de escrituração. Parágrafo 1º. As multas serão cumulativas, quando resultarem concomitantemente do descumprimento de obrigação tributária acessória e principal, observado o disposto no parágrafo seguinte. Parágrafo 2º. A multa pelo descumprimento de obrigação acessória será absorvida pela multa prevista para o descumprimento de obrigação principal quando a infração punida por aquela multa tenha sido considerada para agravar a multa pela falta de recolhimento do imposto devido, com referência ao mesmo sujeito passivo infrator. Parágrafo 3º. O pagamento de multa não dispensa a exigência do imposto, quando devido, nem a imposição de outras penalidades, além da correção do ato infringente. Parágrafo 4º. As multas por descumprimento de obrigações acessórias poderão ser reduzidas ou canceladas pelos órgãos julgadores administrativos, desde que fique provado que as infrações tenham sido praticadas sem dolo, fraude ou simulação e não impliquem em falta de recolhimento do imposto. Parágrafo 5º. Poderá ser proposta ao secretário da Fazenda a dispensa ou redução de multa por infração de obrigação principal, por equidade, conforme o disposto em regulamento. Artigo 47. Para as infrações tipificadas neste artigo, serão aplicadas as seguintes multas. Inciso 1º. 60% do valor do imposto não recolhido tempestivamente. Alínea A. Quando as respectivas operações estejam escrituradas regularmente nos livros fiscais próprios. Alínea B. Quando se tratar de regime que dispense a escrituração fiscal. Inciso 2º. 80% do valor do imposto não recolhido tempestivamente. Alínea A. Em razão de registro de operação tributada como não tributada, em caso de erro de aplicação da alíquota, de determinação da base de cálculo ou de apuração dos valores do imposto, desde que os documentos tenham sido emitidos e escriturados regularmente. Alínea B. Em decorrência de desencontro entre o valor do imposto a recolher informado pelo contribuinte e o escriturado no livro fiscal de apuração do imposto. Inciso 3º. 100% do valor do imposto não recolhido tempestivamente. Alínea A. Quando houver destaque, na nota fiscal, de imposto em operação não tributada, que possibilite ao adquirente a utilização do crédito fiscal. Alínea B. Quando ocorrer qualquer hipótese de infração diversa das previstas nesta lei, que importe descumprimento de obrigação tributária principal. Inciso 4º.
120% do valor do imposto não recolhido tempestivamente. A linha A. Que não tenha sido debitado no livro próprio, sendo apurado por meio de levantamento fiscal. A linha B. Em razão de omissão de operações nas informações prestadas pelo contribuinte para fins de estimativa. Inciso 5º. 150% do valor não recolhido tempestivamente. A linha A. Quando a mercadoria estiver sendo transportada sem documentação fiscal, ou acompanhada de documentação fiscal inidônea. A linha B. Quando a mercadoria for encontrada em qualquer estabelecimento, desacobertada de documentação fiscal idônea. A linha C. Quando a mercadoria for entregue a destinatário diverso do indicado no documento fiscal. A linha D. Quando o mesmo documento fiscal acobertar, mais de uma vez, o trânsito de mercadoria. A linha E. Quando houver emissão de documento fiscal com numeração ou seriação em duplicidade. A linha F. Quando houver divergência de informações entre as vias do mesmo documento fiscal. A linha G. Quando for consignada a quantia diversa do valor da operação no documento fiscal. A linha H. Quando houver rasura, adulteração ou falsificação nos documentos e livros fiscais ou contábeis. A linha I. Quando não houver a emissão do documento fiscal ou for emitido documento inidôneo, na saída ou entrada de mercadoria. A linha J. Quando o valor do imposto a recolher for fixado através de arbitramento, inclusive em estabelecimento não inscrito, exceto na hipótese de incêndio do estabelecimento, caso em que se aplique a multa prevista no inciso 3 deste artigo. A linha L. Quando se constatar qualquer omissão ou ação fraudulenta diversa das especificadas expressamente nesta lei. Inciso 6º. 200% do valor do imposto retido na fonte pelo contribuinte substituto, não recolhido tempestivamente. Inciso 7º. 60% do valor do crédito fiscal utilizado antecipadamente. Inciso 8º. 100% do valor do crédito fiscal nas seguintes hipóteses. A linha A. Utilização indevida de crédito fiscal. A linha B. Falta de estorno de crédito fiscal, nos casos previstos na legislação. A linha C. Transferência irregular de crédito fiscal a outro estabelecimento. Inciso 9º. 200% do valor do crédito utilizado indevidamente, quando a mercadoria não houver entrado no estabelecimento ou não houver sido adquirida por seu titular. Inciso 10. 100% do valor dos acréscimos tributários que não foram pagos com imposto, em caso de recolhimento espontâneo. Inciso 11. 10% do valor comercial da mercadoria, sujeito à tributação, entrada no estabelecimento sem o devido registro na escrita fiscal. Inciso 12. 5% sobre o valor comercial da mercadoria. A linha A. Transportada sem documentação fiscal, acompanhada de documentação fiscal inidônea ou entregue em local a destinatário diverso do referido na documentação fiscal, considerando-se o transportador como infrator. A linha B. Não tributável, entrada no estabelecimento sem que tenha sido feito o devido registro na escrita fiscal. Inciso 13. 3% do valor comercial da mercadoria encontrada em estoque do estabelecimento que não comunicar o encerramento de suas atividades. Inciso 14. 1% do valor comercial da mercadoria não sujeita a tributação entrada, saída ou estocada no estabelecimento, sem documentação fiscal ou acobertada por documentação fiscal inidônea.
Inciso 15. 1% do valor das mercadorias entradas no estabelecimento durante o exercício, quando não houver sido escriturado o livro registro de inventário. Inciso 16. 6 vezes o valor da unidade padrão fiscal UPF-BA. Alínea A. Aos que impedirem, dificultarem ou embaraçarem a fiscalização. Alínea B. Aos que não apresentarem livros, documentos fiscais ou comprovantes das operações contabilizadas, ou que não prestarem informações e esclarecimentos, quando regularmente intimados. Alínea C. Aos que confeccionarem ou mandarem confeccionar sem a devida autorização fiscal, impressos de documentos fiscais. Alínea D. Nas hipóteses de violação do lacre do totalizador de máquina registradora, de sua utilização não autorizada ou outra utilização irregular de máquina registradora em substituição à emissão de notas fiscais de saída, acrescida esta penalidade do valor de 2 unidades padrão fiscal UPF-BA, por cada máquina em uso irregular, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no inciso 5º, alínea L, quando constatada a sonegação de imposto. Alínea E. Por escrituração de livro fiscal em atraso. Inciso 17. 5 vezes o valor da unidade padrão fiscal UPF-BA. Alínea A. Pela não apresentação de guia de informação e apuração do ICM ou de guia de informação para estimativa do imposto. Alínea B. Pela reconstituição da escrita sem a devida autorização fiscal. Inciso 18. 4 vezes o valor da unidade padrão fiscal UPF-BA. Alínea A. Em caso de extravio, inutilização ou permanência fora do estabelecimento, em local não autorizado, de livro fiscal, por cada livro. Alínea B. Pela falta de apresentação de informações econômico-fiscais exigidas através de formulário próprio. Inciso 19. 3 vezes o valor da unidade padrão fiscal UPF-BA. Alínea A. Pela entrega de guia de informação e apuração do ICM ou de guia de informação para estimativa do imposto fora do prazo. Alínea B. Pela escrituração de livros fiscais sem prévia autorização por cada livro assim escriturado. Alínea C. Pela escrituração irregular, em desacordo com as normas do regulamento, portarias e instruções, excetuados os casos expressamente previstos em outras disposições deste artigo. Alínea D. Em razão dos dados incorretos e omissões contidas nas informações econômico-fiscais exigidas através de formulário próprio. Inciso 20. 2 vezes o valor da unidade padrão fiscal UPF-BA. Alínea A. Na hipótese de apresentação de informações econômico-fiscais, exigidas em formulário próprio, fora do prazo. Alínea B. Pela falta de inscrição ou de renovação de inscrição na repartição fiscal, por mês ou fração, até o máximo de 6 UPFs-BA. Inciso 21. 1 vez o valor da unidade padrão fiscal UPF-BA, pela falta de comunicação da mudança do endereço do estabelecimento, por mês ou fração. Inciso 22. 0,5 do valor da unidade padrão fiscal UPF-BA. Alínea A. Pela falta de comunicação da alteração de dados cadastrais, segundo dispuser o regulamento, por mês ou fração. Alínea B. Em caso de descumprimento de obrigação tributária acessória sem penalidade prevista expressamente nesta lei. Inciso 23. 0,1 do valor da unidade padrão fiscal UPF-BA, por cada documento inutilizado, extraviado, perdido ou guardado fora do estabelecimento, em local não autorizado. Artigo 48.
Quando se tratar de infração referente à mercadoria não tributada, a penalidade fixa será reduzida para 1/10, se pago o crédito tributário no prazo de 30 dias, contados a partir de intimação da lavratura do auto de infração ou do recebimento da notificação fiscal. Artigo 49. O valor da unidade padrão fiscal UPF-BA será igual ao valor unitário da obrigação do Tesouro Nacional OTN. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, o valor dos débitos tributários convertidos em cruzados serão obtidos pela aplicação da UPF-BA vigente. Inciso 1º. Na data do seu pagamento. Inciso 2º. No momento da sua inscrição em dívida ativa. Artigo 50. Para os efeitos desta lei considera-se: Inciso 1º. O valor comercial da mercadoria ou seu valor de venda no local em que for apurada a infração, constante do documento fiscal ou arbitrado pela fiscalização, conforme dispuser o regulamento. Inciso 2º. Inidôneo o documento fiscal que: Alínea A. Omitir indicações. Alínea B. Não seja o legalmente exigido para a respectiva operação. Alínea C. Não guarde os requisitos ou exigências regulamentares. Alínea D. Contenha declaração inexata, esteja preenchido de forma ilegível, ou contenha rasura e emenda que lhe prejudiquem a clareza. Alínea E. Não se refira a uma efetiva saída de mercadoria, salvo nos casos previstos em regulamento. Parágrafo único. Nos casos das alíneas A, C e D, do inciso 2º, somente se considerará inidôneo o documento fiscal cujas irregularidades forem de tal ordem que o tornem imprestável para os fins a que se destina. Artigo 51. Revogado. Artigo 52. O valor das multas previstas no artigo 47, incisos I e inciso 9, será reduzido a D. Inciso 1º. 50% se pago antes da assentada do julgamento pelo Conselho de Fazenda Estadual. Inciso 2º. 30% se pago após a assentada de julgamento e antes da inscrição do débito em dívida ativa. Inciso 3º. 20% se pago antes do ajuizamento da ação de execução do débito tributário. Artigo 53. Revogado. Artigo 54. O cancelamento de benefícios fiscais e a cassação de regime especial de escrituração serão aplicados aos que não cumprirem exigências ou condição impostas pela legislação que rege o assunto. Parágrafo único. O estabelecimento que for considerado reincidente específico por mais de 2 vezes, ou que incidir em prática constante de sonegação, poderá ser submetido a regime especial de fiscalização conforme o disposto em regulamento.